bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Prazer estar com vocês aqui nessa quinta-feira, né, batendo um papo gostoso, falando sobre investidores, sobre empresas, investimentos e a dinâmica que ocorre entre investidores e empresas, né, aquilo que as empresas acertam, aquilo que as empresas erram quando estão buscando investidores, aquilo que os investidores olham, os tipos de investidores, o que cada investidor olha, porque é muito importante quando a gente quer buscar investimento, quando a empresa, o empresário quer buscar investimento, ele entender essa dinâmica, né? Que a gente vê que hoje, no Brasil, a grande maioria dos empresários não está acostumada a lidar com investidores. A maioria das empresas não estão preparadas para receber investidores, nem para iniciar uma discussão, né? Não tem, muitas vezes, as informações corretas, não tem o material necessário, não entende aquilo que o investidor está buscando, aquilo que o investidor está olhando. Então, baseado nessa nossa experiência de 30 anos lidando com investidores amadores e profissionais, a gente vai falar um pouquinho da diferença, o que é um investidor amador versus o que é um investidor profissional, e aí como se trata com cada um. A gente optou por fazer essa live, aí até a pedido de alguns clientes, alguns mentorados, que quando entra no processo realmente de buscar um investimento, de negociar com investidores, quando avança nessa etapa, acabam entendendo exatamente qual é a profundidade, qual é a seriedade, quais são as etapas, os passos necessários para que uma operação se conclua, né? Uma operação, quando a gente fala uma operação de M&A, uma operação de investimento, de captação de recursos, ela é uma etapa complexa, né? Quando você vai abrir uma conta no banco, já é uma situação complexa, né? Você tem que apresentar uma série de documentos, você tem que apresentar lá os impostos de renda seu, da esposa, com o comprovante de entrega, contrato social da empresa, certidões, se vai ser uma operação que tem uma garantia, toda a documentação da garantia, se é uma operação de compra e venda, documentação do comprador e do vendedor. Agora, você imagina quando vai entrar um sócio, quando vai entrar um investidor, nacional ou internacional, ele precisa olhar, e ele olha até com um pouco mais de cuidado, ou muitas vezes muito mais cuidado, do que um próprio banco que está financiando. Por quê? Porque ele tem uma série de implicações, sejam elas jurídicas, seja elas na área sucessória, sucessão de trabalhista, sucessão de impostos, né? Entrada e saída, de como que ele entra e sai da empresa. Então, existe um cuidado maior. E, olhando todo esse arcabouço que existe, todo esse trabalho que tem que ser feito, e como é que a gente encontra hoje, vou falar para vocês com tranquilidade, mais de 95% dos empresários de pequenas, médias e às vezes até de grandes empresas não estão preparados para lidar com investidores. Lidar com investidor tem um passo a passo. E aqui o que a gente vai procurar é mostrar hoje para vocês e discutir um pouco mais a fundo quais são esses passos, o que o investidor olha e quais são os erros que as empresas cometem quando elas estão procurando investidores. Nós estamos aqui com o chat aberto, para quem quiser fazer qualquer pergunta, pode fazer, ele vai cair diretamente para mim e para o Rogério, que está fazendo esse trabalho hoje de Nova York. Queria saudar o Rogério, dar um oi e agradecer a presença do Rogério, lá de Nova York diretamente. O Rogério também envolvido em fusões e aquisições, muito mais até na parte operacional das fusões e aquisições, dos planos de vendas, dos planos operacionais, das fábricas, das due diligence e das sinergias depois, né? O Rogério entra muito depois da que acontece, né? Foi feito lá o aperto de mão, depois do casamento, o Rogério é um cara dos mais contratados no mundo para fazer todas essas integrações, todas essas aproveitamentos de sinergia, e aí vem realmente o desafio do dia a dia de uma fusão e aquisição, né? Vem o desafio depois de implementar, de entregar para o investidor. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma telinha para a gente poder iniciar esse bate-papo. Legal. Então, quando a gente fala do investimento, quando a gente fala do investidor, né, a gente tem alguns momentos de investimento. Um primeiro momento é aqui
quando a empresa está nascendo, ela está lá bem no início, que ela tem uma rodada chamada Friend and Family, né? Os amigos, o cunhado, o amigo do futebol, o vizinho, uma pessoa que você é um fornecedor, que você tem uma relação comercial, mas é aquela pessoa do seu primeiro círculo, aquela pessoa que te conhece, pessoa que confia em você, que já conhece o teu trabalho. Na sequência, você vem e começa a rodar o negócio, começa a fazer o negócio caminhar, entra a rodada do investidor anjo, do seed capital, o negócio escala um pouquinho mais, ele já está faturando lá seus 500 mil reais por ano, faixa lá dos seus 40, 50 mil reais por mês, ele já entra aqui nessa fase laranja, onde ele já começa a olhar o venture capital, e aí ele começou a faturar lá os seus 50, 100 milhões por ano, ele entra nessa fase azul do private equity, e depois ele vai para a abertura de capital. Então, esse basicamente é o ciclo de vida de uma empresa, o ciclo de vida de um negócio, e aqui a gente tem diferentes rodadas. O que acontece muitas vezes, e isso a gente vê muito comum, o empresário brasileiro, ele confunde as diferentes etapas e os diferentes perfis de cada um dos investidores, né? O que é muito comum acontecer é o empresário sempre pensar que o investidor vem dessa casa, né, do chamado friend and family, aquela pessoa que vai confiar no que ele falou, vai confiar no expertise dele, né? O friend and family, teu cunhado, teu amigo do futebol, aquele cara que cresceu junto com você, que trabalhou junto com você numa empresa, que conhece você há anos, ele tende a analisar menos coisas. Ele tende a entrar no negócio de uma forma muito mais emocional. Ele entra de uma forma muito mais baseado naquilo que ele está escutando de você, que ele acredita. Então, ele acredita que você é um cara bom, que você já teve uma experiência X, Y, que você conhece do negócio, e ele entra junto. Até porque, normalmente, são rodadas pequenas. Quando a gente já passa para esta fase do anjo, do seed capital, do venture capital e do private equity, ou até da abertura de capital, mas eu vou concentrar até aqui mais no venture capital, no seed e no angel, ele já é um investidor profissional. Ele é um investidor que tem dinheiro, muitas vezes, dele, mas também, às vezes, na maioria das vezes, tem dinheiro de terceiros também. E ele tem uma série de obrigações e uma série de olhares diferente desse cara do Friend and Family. Ele tem um olhar muito mais aprofundado do negócio. Ele precisa, muitas vezes, até por estatuto, por acordo com investidores, ter um aprofundamento. Ele é, na sua grande maioria das vezes, já assessorado por advogados durante a due diligence, assessorado por auditores durante a verificação dos balanços, dos números, assessorado por consultores para olhar lá se o business plan, se o management, se a equipe de gestão da empresa realmente tem capacidade de entregar aquilo que está dizendo, né? Então, nós, por exemplo, a Vital Capital é muito contratada para fazer esse tipo de trabalho, né? Fazer a due diligence, seja ela legal, o nosso braço jurídico, seja ela operacional, ver se a empresa está rodando mesmo de acordo, ou muitas vezes até o que a gente chama da due diligence de investidor, né? Se aquilo tudo que está sendo dito, se tudo aquilo que está fazendo sentido para o investidor, na prática acontece de verdade, né? Isso aqui, como é que são as diferentes visões para isso? Passa aqui para o segundo chart, que eu até coloco aqui os documentos avaliados por investidores profissionais. Por que eu coloco essa palavra profissional? Porque quando vem o friend and family, ele muitas vezes ele não é um investidor profissional. Ele está fazendo um investimento na tua empresa, vai fazer um investimento com você, baseado no feeling, na intuição. E, normalmente, ele só olha esses dois documentos aqui, ó. Ele olha o valuation e o material de apresentação, o pitch deck, né? Muitas vezes, a empresa vem para a gente, vem para a Vital Capital, vem para mim, a gente olha muitas empresas toda semana, são mais de 1.000 empresas que a gente olha todos os meses para a nossa rede aí no Brasil, só no Brasil, sem contar os Estados Unidos aqui, a Europa e a Ásia, mas só no Brasil são mais de 1.000 empresas que a gente olha e a gente diagnostica todos os meses, e muitas vezes o investidor, o empresário, ele só tem lá um material de apresentação, chamado pitch deck, e uma valuation, e às vezes até só por uma metodologia, ou
uma ideia do valor que o contador passou para ele, e ele acha, muitas vezes, o empresário acha que isso vai ser suficiente. Isso pode ser suficiente na rodada com Friend and Family, mas já na rodada com os investidores profissionais, não vai funcionar. Faz sentido para vocês? Um outro ponto que acontece aqui, antes até de eu aprofundar nesses pontos que estão em amarelo, é que muitas vezes, principalmente no Brasil, o brasileiro tende a supervalorizar, a dar informações muito mais otimistas do que realistas da empresa, né? É muito comum, é muito normal o caso que vem para a gente, olha, eu faturo lá 10 milhões por mês, poxa, aí você vai lá, não tem tudo isso. Olha, eu não tenho endividamento. Agora você vai lá, tem um endividamento, né? Olha, eu não tenho nenhuma liability, eu não tenho nenhum probleminha. A hora que você vai aprofundar, você acha. É muito comum que o brasileiro seja muito otimista e é muito comum que o brasileiro, principalmente na área do faturamento, do EBITDA ou até do lucro líquido, ele supervaloriza seu negócio. E isso, com investidores profissionais, não adianta. Porque o investidor profissional ele vai a fundo nas informações, né? Eu vou entrar aqui um pouco mais a fundo, né? Outro dia a gente levou uma empresa para Boston e ela veio, estávamos preparando o material e ela quis antecipar a ida dela. E nós aceitamos, tudo bem, está tudo pronto, se você está dizendo. Quando chegou em Boston, essa empresa, sem contar que não tinha a maioria dos documentos prontos ainda, apresentou novas informações, ou seja, aquilo que ela tinha nos apresentado quando ela estava no Brasil, quando ela chegou lá em Boston com a gente, os investidores esperando para ver a empresa, eu faço sempre uma reunião prévia de preparação das empresas, ela apresentou, e o marido da empreendedora lá pediu a conta, né? O CFO pediu a conta, olha, meus números estão todos bagunçados, eu perdi aqui o meu maior vendedor, aqui minha maior rede de distribuição, era uma empresa de alimentos, perdeu lá o iFood, e aí acabou se enrolando toda, e nós nem levamos ao investidor. Por quê? Tinha uma série de informações que não batiam. E aí que é um ponto muito importante. Quando você vai lidar com investidores profissionais, ele vai cumprir uma série de quesitos. Então, primeira coisa, obviamente, ele vai olhar teu pitch deck, porque aqui ele já descarta ou não se você está dentro da tese ou não dele, e ele vai olhar o teu valuation. Bacana, isso aqui só como mera referência. Isso aqui não fecha negócio com investidores profissionais. Os investidores profissionais, assim que eles gostam disso daqui, se isso daqui faz sentido para a tese dele, e normalmente o investidor profissional, ele é um cara, ou ele é uma organização, ou ele é um fundo, que tem muito conhecimento do mercado, que ele não investe normalmente naquilo que ele não conhece, então ele já vê se faz sentido ou não, se as tuas informações estão corretas ou não, e se isso dá para avançar. Não dá para avançar, normalmente aqui ou ele assina um NDA, ou até às vezes um MOU, mas normalmente um NDA, onde ele solicita as demais informações. E aqui que o bicho pega, né? Como a gente diz aqui no interior de São Paulo, né? Aqui que é a hora da verdade, é a hora que o bicho pega. A primeira coisa que ele vai querer olhar é o teu business plan, teu plano de negócios formal e atualizado. Por que eu coloco a palavra formal e atualizado? Não adianta vir com o business plan de 2 anos atrás. O investidor vai virar para você e falar, pô, bacana, mas atualiza e depois vem conversar comigo. Se ele não tiver formal, ele não tiver todas as partes necessárias dentro de um plano de negócio, ele vai pedir para você colocar. Pô, Luciano, mas o que é diferente de um pitch deck e um plano de negócio? O plano de negócio, o business plan, fora ser mais completo, ele conter as informações operacionais, as operações financeiras, as operações comerciais, né? As questões da análise profunda da concorrência, do mercado, do consumidor, ele tem também um viés dos planos contingenciais. Toda vez que o investidor vai entrar, ele vai te fazer as perguntas, vai fazer para você, empresário, algumas perguntas. Pô, bacana, e se não acontecerem as vendas? E se 2, 3 desses gerentes, desses gestores, esses diretores que estão na sua empresa saírem? E se você perder o seu principal fornecedor? E o teu business plan já tem que contemplar aquilo que o Rogério chama muito bem do playbook, né?
quais são as variáveis controláveis ou incontroláveis que, tendo os triggers, tendo os gatilhos, você vai acionar dentro do teu business plan, né? Uma pergunta muito importante, quer dizer, se eu tenho aqui um overselling, ou seja, eu vendi demais, como é que eu vou fazer a operação disso? Ou, se eu vendi de menos, como é que eu vou fazer a gestão do caixa, da equipe? Então, o teu business plan formal, ele tem que contemplar diferentes cenários. Ele tem que contemplar situações contingenciais, situações, às vezes, da área legal, da área de legislação, né? Olha, se for aprovado tal remédio, se for aprovada tal medida, se for aprovado ou se for negada tal medida. Então, o investidor profissional vai te pedir o business plan formal e atualizado. Faz sentido para vocês? A segunda, a terceira, na verdade, a quarta coisa que ele vai pedir é o plano financeiro de 5 anos. Ele vai querer, se você tem os 5 anos passados e o futuro, tanto o teu DRE, quanto o teu fluxo de caixa, quanto o teu CAPEX, o teu projeto, né? O teu plano de investimentos, o teu orçamento de investimentos. Ah, mas eu não tenho. Vai ter que voltar e fazer. Tá? Ah, eu só tenho do passado. O investidor vai querer olhar do futuro. Se você não tiver, ele vai perguntar, ele vai pedir, então monta para mim, né? E eu vou olhar isso daqui depois. Lembra sempre que aqui é um ponto importante, vou dar até uma paradinha. O investidor profissional recebe dezenas de propostas todas as semanas, dezenas de oportunidades. Então, ele está muito acostumado, só no bater o olho, ele já sabe se a sua empresa está preparada ou não, o nível de profissionalismo que você, como empresário, como CEO, tem, que a maturidade do seu negócio está, só nessas primeiras perguntas e nesses primeiros documentos. Ele está acostumado com o mercado que ele vai investir. Ele faz muitas perguntas teste para saber se você conhece bem o mercado também ou não. Ele bate o olho nesses números e ele já sabe se está dentro ou não. Ele já conhece a margem EBITDA média, o CMV, o custo por unidade, o CAC, o Customer Acquisition Cost, ele já conhece o mercado. Ele provavelmente até te dá aula desse mercado. Ele, às vezes, já conhece até seus concorrentes. Às vezes, ele já está olhando ou já olhou os teus concorrentes. Então, às vezes, ele já é do teu mercado. Então, aqui, esse plano financeiro tem que ser muito bem feito. E eu também recomendo, assim como no Business Plan, ter diferentes cenários, né? Um cenário otimista, um cenário realista, um cenário pessimista. Como é que você lida com diferentes situações, com diferentes simulações? Óbvio, quando você está falando de futuro, né, é uma bola de cristal. Ele não vai exigir que você acerte até a vírgula, mas ele quer entender as suas percepções das variáveis e como que isso influencia na sua tomada de decisão, na decisão do seu negócio, do teu time. Então, business plan, plano financeiro. Passou essa fase, ele olhou teu business plan, olhou teu plano financeiro, fez sentido, ele inicia aquilo que a gente chama de due diligence, ele vai para a parte legal, para a parte auditável, para a parte jurídica do teu negócio. Então, ele vai olhar, vai pedir para você os balanços dos 5 últimos anos, e, obviamente, se eles já tiverem auditados, é um diferencial. Ah, mas, Luciano, eu tenho um problema no balanço. Não tem problema você ter problema, mas tem que apontar qual é o problema, né? Quando eu chego lá em Boston e a pessoa tinha um endividamento X, e o endividamento dela pula para 2x, muda completamente o negócio, muda completamente a cara do negócio. Então, os balanços dos últimos 5 anos, se a gente está aqui nem agora, a gente está aqui no meio do ano, né, terminando o mês de junho, um balancete por trimestre. Então, os balanços atualizados. Esse é um ponto vital que todo investidor profissional vai olhar. Passou os balanços, está tudo ok com seus balanços, o que tem de ativo, o que tem de passivos, né? Teu contador está assinando, muitas vezes vão ter questionamentos de auditorias, de consultores por parte do investidor. Parte-se para um acordo de acionistas, por acordo de cotistas, que eu recomendo você já ter pronto. Se você não tiver, o acionista, o cotista que estiver entrando, o investidor que está entrando, vai propor. E quando ele propõe, é muito mais duro para você negociar. Então, recomendo que você já tenha as regras da casa,
né, aquilo que você quer no negócio, aquilo que é vital para você, já formalizado, já num formato jurídico de acordo de acionistas e de cotistas. E aí ele vai para aquilo que é a due diligence, né? Ele vai olhar o data room jurídico completo da tua empresa. Vai olhar documento dos sócios, documento das empresas e documento de todas as partes relacionadas. O que são partes relacionadas? Vamos dizer que você teve um sócio que saiu da empresa 2 anos atrás. Provavelmente o investidor vai fazer uma due diligence, querendo levantar informações, certidões, para ver se não tem nada desse sócio que respingue negativamente na empresa. Por exemplo, ações trabalhistas, por exemplo, questões tributárias, por exemplo, se esse ex-sócio não é uma pessoa politicamente exposta. Então, todas as partes, você fez parte de um outro quadro societário, você foi parte de uma outra empresa, você vendeu ou comprou um outro imóvel. Tudo isso é olhado pelos advogados na hora da due diligence. Então, o que eu recomendo aqui é que todas as empresas já preparem seu data room jurídico completo, já colocando todas as partes envolvidas, as documentações, né? Às vezes eu vejo um investidor, né, olhando lá e acha um documento. Quando ele acha o documento, ele pega tudo aquilo que você construiu aqui de confiabilidade, de confiança, de credibilidade, de valor, isso cai por terra. O investidor volta e renegocia todos esses pontos. Fala, mas tem esse ponto. Então, nós vamos ter que renegociar a base. E isso é muito, muito comum acontecer no Brasil, né? E às vezes fora do Brasil também, né? Nós estamos vendo lá, por exemplo, quando a gente cai aqui, vou pegar um caso real para vocês podem acompanhar na mídia, no Google, o caso do Elon Musk comprando o Twitter. Ele fez lá uma proposta, né? Então ele olhou o business plan, olhou os planos financeiros, olhou os balanços, até aqui estava tudo bonitinho, tudo bacana, olhou o valuation, acertaram o preço, olha, estava tudo bacana. Fizeram um acordo, quem que ficava de CEO, quem que ia para o board. A hora que entrou aqui na hora da due diligence, na hora do data room, veio a pergunta, mas quanto dos seus usuários são robôs, são bots? E o Twitter não conseguiu responder. E por aí esvaziou a negociação, né? O Elon praticamente desistiu já da negociação. O preço do Twitter caiu no mercado porque o Twitter não conseguiu responder uma pergunta importante. Quais são os seus clientes que são verdadeiros e os quais não são? Então, todos esses passos foram feitos, foram exaustivos para a empresa de capital aberto, que tem que colocar tudo isso à disposição na mídia, se expôs a empresa, se expôs o investidor, e a hora que chega aqui, lá embaixo, não fecha o negócio. A hora que chega lá embaixo, vem um problema jurídico que não foi solucionado. Então, o que eu sempre recomendo para as empresas? E a Vital Capital, quando ela endossa uma empresa, ela só endossa essa empresa para ir ao mercado ou para fazer investimentos ou co-investimentos após olhar todos esses 7 passos. Porque quase sempre tem surpresas nesse item 7. Quase sempre, quase sempre. Eu acho que eu não lembro nenhuma operação no Brasil que eu passei incólume, não sei se o Rogério lembra alguma da parte dele, que quando chegou aqui tinham surpresas, tinham os pontos para serem avaliados, tinham novas situações, tinham certidões que não batiam com aquilo que estava no balanço, tinham mais impostos devidos, tinham mais trabalhistas, tinham contratos que não foram apurados. Então, é muito importante, quando você quer buscar investimento, nacional ou internacional, com investidores profissionais, que você já tenha todos esses pontos prontos. Mas, Luciano, eu tenho aqui um problema jurídico. Não é problema ter o problema. O problema é aquilo que o Rogério sempre fala, estou usando aqui o Rogério porque é um dos nossos board members, uma das pessoas com grande experiência disso depois no dia a dia. O grande problema é quando o problema não está na mesa, né? Quando o problema não está lá em cima da mesa, você não tem visão dele. Quando você tem a visão, quando o investidor tem a visão do problema, está ali, ele está no preço do negócio, que a gente chama. Né? Ele está ali, ele vai achar uma solução, ele vai aceitar ou não a condição de ter esse problema, mas ele já sabe que tem.
E, pelo contrário, quando você aponta que tem um problema, toda essa confiança, toda essa base foi construída. Faz sentido para vocês? Que é muito diferente quando a gente está conversando aqui com o primo, com o amigo, com o cunhado, com aquele cara que trabalhou com a gente aqui na rodada do Friend and Family, e esse cara só vai olhar o pitch deck e mal olha a valuation, de quando a gente vai conversar com os investidores profissionais, com os investidores de fundos, com os investidores que vivem disso, que colocam estrutura jurídica, estrutura de auditores, estrutura de consultores para ajudar a avaliar o negócio. Então, eu sempre recomendo que esses 7 passos estejam prontos na tua empresa, né? Entrou um cliente, uma empresa muito boa, por sinal, esses dias no nosso ecossistema, na nossa mentoria, que a gente estava preparando para uma rodada internacional, né? E quando a gente foi fazendo aqui o trabalho de entrar passo a passo, não, eu tenho tudo pronto, está tudo ok, legal, então vamos mandando informação, estamos lá com o NDA assinado, está tudo pronto, vai me mandando essas informações para a gente olhar. O que aconteceu? No meio do caminho, a gente identificou que alguns pontos precisavam ser trabalhados ainda. Então, estamos trabalhando nesses pontos, em complementar essas informações, em complementar esses relatórios, em complementar esses planos, para aí sim levar pronta para o investidor. Porque aquilo que eu falo para vocês, eu vou repetir, o investidor ele olha muitos negócios, batem muitas oportunidades. Quem aqui é meu franqueado, quem faz negócio comigo, que já é mais íntimo da casa aqui, vê quantas empresas a gente já olhou nesses últimos 30 anos. Quantas empresas a gente olha todos os meses. Para vocês terem uma ideia, só no mês de maio foram mais de 1.500 empresas que a Vital Capital olhou. Então, a gente está muito acostumado a bater o olho e saber se a empresa está madura ou não está madura, né? Essa empresa é para que tipo de investidor? Para que tipo de maturidade que ela está? E aí eu vou até avançar um pouquinho. Fez sentido até aqui? Que um grande erro, então voltando aqui, qual que é o grande erro por trás desse chart, por trás desse movimento das 7 informações? É que a maioria dos empresários brasileiros acham que o ponto 1 e 2 serão suficientes, né? Que esses outros pontos não irão. Esses dias eu estava até com um franqueado, nós atendendo um cliente da área do agro, e ele tinha lá um negócio em Londres e tudo mais, e a gente falou, olha, vai precisar olhar essa sociedade sua em Londres. Pra vocês terem uma ideia, o cara ficou tão bravo com isso que ele deixou a sala de reunião. Falou, não, mas eu não quero que olhe lá. Eu falei, bacana, mas não sou eu. O investidor vai olhar. O advogado do investidor vai solicitar essa documentação. Então, se você não aprontar, o advogado vai solicitar. Enquanto não tiver cumprida essas exigências do investidor, ele não avança. Então, quando você vê lá uma notícia na mídia, olha, fulano está investindo em ciclano, significa que tudo isso foi percorrido, tudo isso foi detalhado, tudo isso foi discutido, tudo isso foi negociado e acordado. Faz sentido para vocês? E aí um outro ponto que muitas vezes o investidor olha e que muitas vezes o empresário ele não está preparado. Às vezes ele tem uma super performance na empresa e uma boa cultura na empresa, mas ele não está ligado à performance e à cultura da empresa ou daquilo que o investidor espera. Então, quando a gente olha um chamado mapa de aderência, é que mesmo você cumprindo todos esses pontos, existe ainda, no final, um mapa de aderência que os investidores olham. Se os valores, o comportamento da tua empresa, ele está mais ou menos ligado com o comportamento, os valores que o investidor busca. Por exemplo, no caso da Vital Capital, transparência, legalidade, trabalho em equipe, meritocracia, ganho de escala, entrega on time in full, quer dizer, disciplina, né? Então, porque se você cumpriu tudo aquilo, mas a tua cultura não bate com a cultura do investidor, muitas vezes ele acaba não avançando. E o outro ponto é a cultura é a questão da performance. Se você tem lá a questão de funil de vendas, geração de leads e propostas, tem sistemas, né? Como é que você gera teu faturamento? Isso é muito importante, porque
O investidor quer olhar como é que você trabalha a tua performance, a tua entrega de resultados. Faz sentido para vocês? Né? Por exemplo, aqui nesse caso, quando cai, foi cumprida todas essas exigências, praticamente só não a sétima, mas quando o Elon Musk chega lá e ele olha o Twitter, ele fala, opa, essa empresa aqui não tem transparência e a legalidade que eu espero, ela não conhece quem é o cliente dela. Então, a performance dela está um pouco mascarada. Eles não conseguem dizer quantos são robôs e quantos são verdadeiros. Então, pode ser que aquela performance que a gente está olhando lá, né, que a equipe do Elon estava olhando, está falando, olha, essa equipe aqui, olha, esse cara não tem X milhões. Ele não está aqui nesse verdinho, ele está mais para cá, ó. Ele está mais para baixo, tem muita coisa falsa lá dentro, muito robô, muito perfil fake. Então, a gente tem que expurgar esse lixo. Quando o Twitter não consegue mostrar essa performance, né, ele não tem essa métrica clara de quantos clientes realmente verdadeiros, né, chamados clientes únicos, né, ou até pessoas naturais estão por trás, a operação cai. Então, o investidor profissional, ele é um investidor diferente do investidor friend and family. O brasileiro, o empresário brasileiro está muito, muito acostumado a lidar aqui, né? Ele se acha até amigo do gerente do banco, muitas vezes, né? O banco vai me dar dinheiro porque o banco é meu amigo, eu conheço o fulano de tal, né? Esses dias eu assisti aí uma situação de um pessoal da nossa relação que estava lá, olha, eu vou ter uma negociação especial com uma empresa grande aqui, que eu tenho um bom relacionamento, e no final do dia acabou não acontecendo. Por quê? Porque quando você lida com organizações maiores, com organizações que têm compliance e governança mais forte, com organizações profissionalizadas, toda essa parte do relacionamento, ela fica como se fosse só na capa do livro, né? Ela abre a porta, ela abre o livro, mas se não parar em pé em todos esses pontos, a capa do livro não funciona, né? Então, o teu pitch deck, ele é muito importante? Claro que ele é. Ele é a tua capa do livro. A tua valuation, ela é muito importante? Claro que ela é. Ela ali o índice, o sumário, a introdução do livro. Mas, o investidor profissional, ele lê o livro inteiro. Ele lê até a última página. Ele lê lá o footnote, né, aquelas notas de rodapé. Ele lê a fonte bibliográfica no fundo. É aquela pessoa que, quando vai ler um livro, ele devora o livro que a gente chama de capa a capa. Ele não é aquela pessoa que lê o resumo do livro e lê por cima. Faz sentido para vocês? Então, esse é um ponto muito importante da diferença e de quando as empresas, principalmente as brasileiras, erram no fazer contato, no fazer prospecção de investidores. Pensar que aquele investidor que é friend and family vai agir, vai exigir e vai olhar a empresa com os mesmos critérios, com a mesma profundidade de um friend and family e de um profissional. E aqui são os pontos principais que são olhados. Faz sentido para vocês? Vou até dar um stop aqui na minha tela. Rogério, eu não sei se você quer comentar algum caso. Rogério está muito acostumado a lidar com investidores no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e nas operações depois, porque também tem outro ponto, né, Rogério? Depois tem que entregar tudo aquilo que prometeu lá no acordo de acionistas, tem que entregar tudo aquilo que está lá no business plan, né? Não, é excelente, Luciano. Esse é o playbook. Como o Luciano falou, o playbook que a gente navega aqui nos Estados Unidos com um dos maiores fundos de investimento é esse playbook que a Vital Capital tem. Então, de seguir os passos, o investidor ele vai olhar, é o dia a dia dele, né, Luciano? Ele recebe várias empresas. O data room é fundamental, passado e futuro. Então, como é o passado, com uma clareza e transparência, problema tem. As empresas muitas usam o que a gente chama add back, né? Eu tive um problema grande, mas foi pontual. Então, se eu não tivesse, como ficaria o meu resultado? Então, muitas vezes até tem essa simulação com clareza e transparência para dar uma realidade. Por exemplo, COVID. A gente está vendo muitas empresas para adquirir
e mesmo para fazer a saída de algumas empresas. Então, olha, teve um add back. Então, foi uma coisa pontual. Se não tivesse, como que funcionaria? Os investidores são tão profissionais, né, Luciano, que muitas vezes eles vão pesquisar no mercado, né? Você fala, meus clientes estão assim. Eles vão lá e conversam com o cliente. Então, a gente teve alguns feedbacks da nossa empresa que ele trabalha, né, que eles foram pesquisar os nossos clientes. Pô, eles falam que tem uma alta qualidade, um alto nível de OTIP, com disciplina, como a Vital Capital fala, e aí confirma ou não. Então, isso vai ser muito checado dentro da negociação e vai se colocando pontos positivos ou pontos desafios. E uma coisa que o Luciano falou muito bem, que a gente tem que estar bem atento, até após fez o contrato, a gente tem muito o que chama escrow, que é um seguro. Se coloca muito dinheiro num seguro. E depois se descobre alguma coisa que não acontecia corretamente até após o investimento, esse seguro pode ser renegociado. Nós tivemos uma compra de uma empresa onde falava-se que as vendas eram reais e, na verdade, era consignação de inventário dentro de um distribuidor. Isso não é venda, né? E quando a gente foi a fundo, checou, opa, isso não está como venda. Tivemos que renegociar alguns milhões de dólares de revaluation da empresa. Então, o processo é muito profissional. Ter uma assessoria, uma empresa, uma consultoria muito detalhada, muito profissional, ajuda a ter um investimento correto, um investimento bem preciso, e depois do investimento que a coisa aconteça como planejada. Então, acho que, Luciano, o playbook é esse, né, no mundo inteiro. Os investidores são cada vez mais profissionais. O data room tem que ser transparente, tem problemas, tem que ter um planejamento muito forte de próximos 5 anos, né? Aonde que essa empresa quer chegar? Quais são os cenários para chegar lá? Quais são os pontos estratégicos? E aí vai ter muita negociação muito profissional, inclusive de deixar dinheiro dentro de um seguro para após 1, 2 anos do investimento, se a coisa saiu muito diferente, sem controle ou com controle. Então, é muito interessante essa parte e muito bem feito o playbook da Vital Capital, né, Luciano? Rogério, obrigado pelos comentários, é fundamental. Eu vou pegar aqui uma pergunta, quem quiser colocar mais perguntas aqui, eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta é, Luciano, se a empresa tem caixa 2, o investidor internacional entra? Existem investidores que sim, investidores que não. A maioria sim, desde que você faça 2 trabalhos. Número 1, identifique qual é o tamanho da liability que tem para trás, o tamanho do problema que tem lá para trás. Olha, então, se eu tiver as multas e tiver que pagar esses impostos, é X. E isso é colocado dentro de um plano. Olha, eu tive lá, vamos dizer, a empresa não pagou, não recolheu os impostos de vendas lá, e tem lá, então, a parte tributária vai calcular isso e vai deixar isso, como o Rogério falou, muitas vezes numa escrow, né? Numa conta lá, fala, olha, se não ocorrer essas multas e não ocorrer essa cobrança, a gente te libera o dinheiro. E vai liberando aí no Brasil, normalmente 5 anos, né? Vai liberando ano a ano dessa escrow. E a segunda coisa é a sua vontade de não fazer mais, né? De daqui para frente se recolher todos os impostos. Então, provavelmente o investidor vai colocar, olha, bacana, para trás a gente deixa essa escrow, a gente deixa esse pedaço do investimento alocado para caso haja essas ações, caso não haja, vai se liberando. E daqui para frente, vida nova. Eu já tive uma negociação que eu acompanhei numa grande universidade brasileira, onde era um fundo internacional, um dos maiores fundos investidores em universidades no Brasil, e uma das saídas que foi encontrada foi pagar. Então, o fundo exigiu que fossem pagos todos os impostos que estavam ou que deveriam ter sido pagos, recolhidos para trás. E a negociação seguiu até um ponto que, então, a empresa aceitou e abateu-se isso do valor que tinha-se a receber, e o próprio fundo foi lá e fez a quitação. Então, o fundo falou, olha, eu te empresto esse dinheiro, você quita, assim que você quitar, eu entro na sociedade. Então, foi feito um mútuo, né, uma operação que a gente chama de mezanino, quitou-se esses impostos, né? Nesse caso era uma operação bem grande, então eram muitos milhões de dólares,
fez a quitação dessa empresa brasileira de todos os tributos que ela devia, a empresa ficou limpinha, e aí sim o fundo conseguiu fazer o aporte. Então, fez essa operação em 2 etapas, né? Eu brinco aqui, é o pênalti com paradinha. Põe a mezanino, resolve-se o problema, depois entra. Então, esse foi um caso que a gente entrou. Nós tivemos uma outra operação, até usando a questão de escro do Rogério, de um shopping center, e naquela cidade específica, vou até colocar Salvador, o shopping era na faixa de 300 milhões de reais, que era a negociação, e durante a negociação, tinham se colocado que Salvador cobraria o ticket do estacionamento. Então, estava na valuation a receita de estacionamento. Só que existia uma liminar e Salvador não estava, na cidade de Salvador era proibido cobrar estacionamento. E isso foi colocado na valuation. Isso correspondia a mais ou menos 10% do valuation, por volta de 30 milhões de reais. O investidor, que era um fundo brasileiro nessa época, falou, olha, não tem problema, vamos deixar esse pedaço referente a essa valuation do estacionamento numa escrow account, né, numa conta escrow. Na época, essa conta ia ser até dentro do Bradesco, e eu te pago o restante. Quando começar a cobrar o estacionamento, se for em até 1 ano e meio, eu te libero esse dinheiro. Se em até 1 ano e meio não liberar, a gente tira isso do valuation, esse dinheiro fica comigo e eu fico pelos 10% a menos. E aí seguiu-se a negociação com essa questão da escrow. Então, isso é muito importante, que é possível sim se compor. Eu já vi situação dessa para trabalhistas específicas, eu já vi essa para questões relacionadas, por exemplo, a imóvel, a maquinário, que às vezes tem pendência, ou tem discussão jurídica em cima. Então, às vezes já vi até dar-se uma outra garantia. Às vezes não se formou uma escrow, mas formou-se uma garantia. Por exemplo, o imóvel da empresa ficou em garantia para cobrir esses impostos. Então, garantiu-se isso e depois liberou o imóvel. Então, sempre é possível compor, desde que isso esteja, no primeiro momento, já em cima da mesa. Quando não está, isso aparece lá na frente, aí sempre se tem aí grandes problemas jurídicos e grandes dificuldades na negociação, né? Então, por isso que a gente gosta de trazer isso para a mesa sempre. Tem uma outra pergunta aqui, de alguém que está com um iPhone, para mim aqui não identificou. Quais as empresas que receberam investimentos da Vital Capital no ano de 2021 e 2022? Bacana. Todas as nossas informações, todas as nossas negociações, 100% das operações que a gente faz são cobertas por NDA, tá? Por nós sermos uma empresa internacional, nós somos sujeitos às legislações da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, então 100%, todas as operações são cobertas por NDA. Inclusive as operações até que a gente faz para mentorado. 100% dos nossos mentorados também assinam NDA conosco. 100% dos nossos franqueados assinam NDA conosco. 100% das pessoas que eu recebo informação assinam NDA conosco. Então, eu não vou poder te dizer exatamente nome de empresas, mas eu posso te dizer segmentos. Então, nós entramos no segmento de TI, nós entramos no segmento de beleza estética, nós entramos de equipamentos de hardware, nós entramos no segmento de educação, nós entramos no segmento de treinamentos, nós entramos no segmento de franquias, nós entramos no segmento do agro, nós entramos no segmento imobiliário. Então, são segmentos que nós fizemos investimentos e que trouxemos investimentos de co-investidores. Tá? Entramos no segmento de saúde, inclusive no ano de 20 e de 21, entramos nos segmentos de esporte, entramos no segmento de enfermagem. Deixa eu ver se eu lembro mais algum aqui. Eu não vou poder declinar o nome de empresas. Se você entrar lá no meu Instagram, no meu LinkedIn, você vai ver que muita gente me reposta. Você talvez tenha alguma ideia de empresas que a gente entrou e saiu, mas eu não vou poder lhe dizer isso aí, tá? Pessoa do iPhone aí, tá? A gente, 100% das nossas operações são regidas por confidencialidade. E, inclusive, até um ponto, até eu acho que o Rogério quer falar alguma coisa, até um pontinho antes do Rogério entrar. A gente tem uma outra situação que 100% dos nossos contratos
são regidos por confidencialidade também. Nem quando a gente está prestando o serviço, a gente pode declinar quem é o nosso cliente, tá? Isso é uma regra americana muito comum nos Estados Unidos, é uma regra muito comum entre escritórios de advocacia, é uma regra muito comum na medicina, né? Você não pode declinar o nome do teu paciente, os dados do teu paciente, e até, em alguns casos, cobertos por LGPD, mas no nosso caso, coberto até para proteção dos clientes e para nossa proteção. Ambos os lados estarem amplamente cobertos pela questão da confidencialidade. Você quer colocar algum ponto, Rogério? Não. Você está falando de NDA, só explicar que a NDA é um acordo de confidencialidade em inglês, tá? Rogério, obrigado. É o acordo de confidencialidade, aquele acordo que você tem que manter sigilo de todas as informações, de todos os negócios, de todas as tratativas que estão sendo tomadas entre as partes. Normalmente, esses contratos são de 5 anos, mas alguns contratos são até perpétuos. A gente tem até contratos que são feitos de forma perpétua. Tá? Nos Estados Unidos, isso é muito sério e muito respeitado. Basicamente, bom, eu não conheço nenhuma operação que não tenha 100% coberta com NDA. Nunca fiz nenhuma operação que não fosse. O brasileiro, muitas vezes, não toma esse cuidado. Esses dias, por exemplo, a gente estava acompanhando uma negociação num grupo, não era a Vital Capital nem eu que estava conduzindo, nós estávamos só no grupo presente, e o pessoal estava, dentro desse grupo, organizando uma negociação com um grande fornecedor de todo esse grupo. E para vocês terem uma ideia, uma das pessoas lá printou a conversa e levou para o negociador do outro lado querendo furar a negociação, querendo ter uma vantagem pessoal nessa negociação. Todo o grupo foi prejudicado. O cara que era um negociador, uma pessoa muito séria, uma pessoa que estava lá imbuída em trazer um benefício para todos, ficou muito mal, teve um grande dissabor com o negociador da outra ponta, e aí o grupo não estava. Para vocês terem uma ideia, hoje, na Vital Capital, todo mundo que forma um grupo com a gente, quando a gente entra num grupo para começar a negociar, discutir os negócios, obviamente que a gente está pegando o pitch deck, as negociações, as informações preliminares, ok. A partir desse momento, para receber as informações do cliente, receber business plan, receber balanço, receber informações tributárias, financeiras, nós exigimos o NDA. Não só para cobrir a parte do cliente, mas para cobrir a gente também. Porque a gente também tem responsabilidade de informar ao governo aquilo que a gente não está coberto por NDA. Se eu recebi uma informação coberta por NDA, eu tenho que respeitar o NDA. Eu recebi essa informação dentro de uma certa condição. Então, o NDA, lá, o contrato de confidencialidade, o contrato de sigilo, ele é muito importante. Inclusive, para quem não tem, até para essa pessoa aqui que eu estou recomendando, aqui que está perguntando isso, eu recomendo que você sempre faça, tá? Inclusive, nas operações que a gente participa, eu recomendo que você tenha NDA, tenha contrato de confidencialidade com os teus fornecedores, com os teus clientes, com os teus funcionários, com os teus prestadores de serviço. Por quê? Porque isso é um ponto importante, é um ponto que protege os teus segredos industriais, os teus segredos comerciais, as tuas estratégias, a tua tabela de preço, as tuas negociações. Estou lembrando aqui de um caso que depois você pode até pesquisar no Google. Tem uma passagem que quando o Abílio Diniz entrou na BR Foods e ele adquiriu lá, ele viu que a BR Foods tinha negociações melhores com gente menor do que tinha com Pão de Açúcar. E é uma passagem até icônica, que ele ficou muito bravo que isso ocorreu, porque, poxa vida, eu sou grande, eu sou aqui, né? Pão de Açúcar, achei que eu tinha melhor negociação e eu não tinha. Então, isso é muito comum acontecer. Então, o que eu recomendo, se você tem uma negociação especial com um cliente, com um distribuidor, tenha lá teu NDA. Né? Ontem eu estava trocando as lentes do meu óculos, fui ao oculista, estava terminando um check-up e fui trocar a lente do meu óculos. E eu fui negociar, né? Fui fazer a cotação de preço do óculos no mesmo shopping center, em 2 óticas diferentes. E uma tinha uma promoção, que eu fazia um óculos, eu ganhava o segundo, e o outro que eu só comprava o primeiro. Ou seja, ele tinha 50% a mais de desconto, né?
porque eu estava levando 2 por 1. Então, ele provavelmente tinha uma negociação lá com a pessoa que faz lentes melhor do que a outra ótica. E eu acabei fechando isso. Então, essa provavelmente é uma negociação que tinha que ser sigilosa para ele. Então, o que eu recomendo sempre para vocês? Contrato de confidencialidade. Então, respondendo aqui ao nosso amigo que fez as perguntas aqui de empresas que a gente tem até casos, quem gosta de ter casos, a gente tem lá casos, mas a gente sempre revela até o segmento, e conforme o segmento, nem o segmento a gente revela, tá? Porque conforme o segmento é muito óbvia a negociação, então a gente nem cita esse tipo de situação. Às vezes eu vejo muitos colegas pondo isso no Instagram, colocando isso lá no LinkedIn, né? Estou aqui em reunião com fulano de tal. A gente até evita, a gente tem até uma política dentro da Vital Capital que a gente pode até repostar quando um cliente, quando alguém posta a gente. Mas a gente evita postar até esse tipo de situação, porque a gente imagina que quem quer fazer uma negociação, quem está buscando um capital, quem está se reestruturando, quer sigilo, né? Quer ter as suas informações preservadas. Claro, se ele quiser, ele mesmo vir à internet, agradecer, fazer um comentário, que muitas vezes ele está muito feliz, ele vai lá, se você for lá no nosso site, no nosso Instagram, tem muita gente que pede lá para bater uma foto, pede lá para contar um depoimento, quando está indo fazer uma viagem para captar com a gente, ele conta, mas a gente procura sempre ser muito discreto e muito sigiloso, né? A gente preza por esse ser um dos nossos valores dentro de uma negociação, né? A não identificação das partes. Até porque a negociação pode dar certo, pode não dar, pode ir para frente, pode não. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Luciano, quando o investidor entra, também de iPhone, também não sei de quem, que apareceu para mim? A primeira pergunta era do iPhone de Elias. Esse segundo está só com iPhone. Luciano, quando o investidor entra, mas aquilo que foi combinado, aquilo que foi apresentado, não condiz, como é que se funciona? Bom, o Rogério colocou muito bem, muitas vezes o investidor entra com alguma coisa chamada escrow, ou seja, ele deixa lá um pedaço da negociação, um pedaço do dinheiro dentro de uma conta que, se nada ocorre, ela é liberada, se ocorre, ela não é liberada. Às vezes, é refeito uma negociação, ou, às vezes, se as partes não tomaram esse cuidado, acaba no arcabouço jurídico, acaba no judiciário, acaba em discussões judiciais. A gente procura, quando a gente está aqui na Vital Capital, sempre deixar as coisas bem transparentes e bem claras, e a gente procura deixar sempre uma escrow ali, protegendo ambas as partes, né? Protegendo o comprador e o investidor. Pra vocês terem uma ideia, no mercado imobiliário americano, não sei para quem aqui conhece bem o mercado imobiliário americano, você vai conhecer uma casa, vai conhecer comprar um apartamento, um imóvel, isso é feito por praxe, né? O comprador paga uma empresa chamada Title Company, como se fosse o cartório, ele deposita esse dinheiro lá no cartório, e o cartório, a Title Company, faz a checagem de todos os documentos. E a Title Company libera os pagamentos para o vendedor, para o corretor de imóveis, os impostos para o governo, de acordo com aquilo que são as regras. Então, ela garante mais ou menos as duas partes. Mais ou menos o que acontece lá com o Mercado Livre, né? Você paga para o Mercado Livre, e quando você dá o ok que você recebeu, o Mercado Livre libera lá para o vendedor. Mesma coisa no iFood, né? Você paga lá para o iFood, depois que você recebeu sua comida em casa, o iFood vai lá e libera para o estabelecimento. Então, isso é muito normal nas negociações, isso é até a praxe do mercado americano, nas negociações imobiliárias. Nas negociações de empresas, então, normalmente se constitui essa escrow account para poder proteger as partes também. No Brasil, alguns bancos trabalham com isso, são bancos, normalmente os bancos de investimento. Banco de varejo, que eu sei que faz isso para clientes especiais, é o Banco Bradesco. Muitas vezes o Bradesco cria uma escrow account para poder transacionar esse tipo de operação. Tá? Mas até operações de crédito, né? Se cai o crédito na conta, libera, tira-se os valores e libera o valor só que é líquido para o vendedor. Ok? Entrou mais uma aqui, do Tiago. Luciano, em caso de rodada com a modalidade de safe, é importante pensar pelo menos
de alguma forma em valuation? Sempre. Valuation sempre é importante pensar. O que eu recomendo sempre, buscar diferentes formas de valuation, porque você vai querer vender de um jeito, na forma estressada para cima, ou o comprador vai querer tirar e fazer na forma de venda para baixo. Se você faz metodologia por fluxo de caixa descontado, qual é que vai ser a taxa de desconto no ano 2, 3, 4, 5, qual vai ser Selic, qual que vai ser juros, qual que vai ser estrutura de capital. Então, o que a gente procura fazer? Montar uma cesta de investimento, de valuations, para cima e para baixo, e que isso dê um valor médio da empresa. E aí, naturalmente, vai para a rodada de negociação. Às vezes com safe, às vezes com earnout, às vezes em algumas operações não tradicionais, para que as partes fiquem protegidas. Às vezes faz lá um mútuo conversível, às vezes faz parte mútuo conversível, parte mútuo devolvível. Então, as negociações elas são muito amplas, né? Não tem uma forma única, mas sempre cria-se um valuation base, um valuation baseado em alguns critérios, em algumas metas, né? Então, isso sempre é recomendável. Principalmente quando a gente fala em ser empresa de serviços também, as empresas de serviços dificilmente compra-se uma única prestação, né? Faz-se uma operação, ela é picada durante os anos e aí você vai ter os valuations atualizados ou não. Então, são negociações que realmente vão para a mesa. Tá, Thiago? E aqui sou obrigado. Então, sempre faz sim a mais de uma valuation, faz a valuation estressada para cima, cenário bom, cenário ruim, e acha disso aquilo que a gente chama na nossa metodologia do cross-valuation. A gente usa a valuation brasileira, a gente usa uma valuation americana e uma europeia, que a gente trabalha para diferentes estágios da empresa e diferentes maturidade. E aí a gente usa nas nossas metodologias, a gente tem uma metodologia própria, e a gente usa uma metodologia de terceiros para compensar isso, onde a gente usa pesos para diferentes itens da negociação, para diferentes itens da valuation. Como é que a gente pondera a valuation? A gente usa uma valuation que nós chamamos na nossa metodologia de cross-valuation, mas que nada mais é do que uma valuation ponderada entre diferentes metodologias para ser mais claro e específico nela. Tá? Faz sentido? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que entra aqui. Entrou mais uma pergunta aqui. Luciano, quando a Vital Capital entra na negociação, qual valuation ela usa? Depende muito, tá? Depende do teu segmento, depende do nosso movimento de saída, se vai ser uma entrada via mútuo conversível, se vai ser uma entrada diretamente no capital, se vai ser uma entrada via smart money, que é o que a gente mais gosta de entrar, criar valor junto com o empresário e fazer uma saída conjunta. Se vai ter co-investidores, então muitas vezes a gente chama co-investidores para entrar conosco, e aí normalmente quem põe a regra é o co-investidor, se ele entra com parcela maior, qual é o valuation que ele quer buscar dentro da operação. Então varia muito, não tem uma regra específica, não tem um formato único, tá? Depende se tem ativos físicos envolvidos, se são só ativos tangíveis, que a gente gosta de deixar sempre já muito amarrado com os investimentos que a gente faz, é a forma de saída. Como é que a Vital Capital sai? Né? Eu brinco muitas vezes, né? A gente leva para o board é muito criterioso nisso. Não é como a gente entra, mas é como é que a gente sai dessa brincadeira. Né? Entrar, às vezes, né? Não é importante como você entra no tatame com o Anderson Silva. O mais importante é como você vai sair se ele começar a te dar porrada. Né? Como é que você vai sair desse negócio? Né? Qual é a rota de saída? Então, a gente olha muito a rota de saída, quais são os gatilhos. A gente nós somos muito conservadores e muito pé no chão nos nossos investimentos. Então, a gente procura muito saber como é que a gente sai. Qual é o gatilho de saída, né? Quando dá o enough, né? Quando é suficiente para a gente. Nós não somos o tipo de investidor que quer ganhar sempre o máximo possível. Bateu o nosso ponto de saída, que é muito claro qual é o ponto de saída para a gente sempre, a gente procura sair do negócio. Muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, nós somos até recomprados, a nossa participação é recomprada até pelo founder ou por algum outro player na rodada. Porque a gente sai sempre num valuation muito fair, então alguém sempre recompra a gente. Isso é o que a maioria das vezes ocorre, uma recompra da nossa participação. Tá?
Então, não tem um método específico, a gente negocia caso a caso, e a gente negocia aquilo que a gente chama do trigger, né, do gatilho, na palavra em inglês, quando que é o nosso ponto de saída, quando é que a gente sabe. Como é que a gente gosta de entrar? Normalmente eu gosto de entrar numa situação de smart money de crescimento, ou seja, a gente apura aquilo que é o valuation da empresa hoje, a gente entra dentro da empresa com um plano muito bem definido, muitas vezes com um cargo de co-CEO para poder fazer impacto na gestão, e a gente tem lá um momento de saída. Olha, a gente vai sair em 1, 2 anos, ou quando bater tal valuation, ou quando bater tal faturamento, e aí a gente sai participando daquilo que a gente agregou de valor. Então, a gente sai na expansão. No Brasil, principalmente, a gente entra nesse formato, com uma estrutura internacional, para evitar, muitas vezes, a questão de due diligence, de escrow, de questões jurídicas. A gente gosta de ter a coisa muito mais tranquila, muito mais saudável. A gente é gente de operação, a gente é gente de trabalhar, a gente não é gente de especulação. Vou falar, é um perfil nosso. A gente já entrou em operações mais complexas no passado, que acabaram, às vezes, repercutindo em situações jurídicas que a gente não gostou para o nosso perfil. Então, a gente procura sempre entrar onde a gente tem impacto na operação e não impacto só no valor. Normalmente, a gente entra com a tese de dobrar, triplicar, quintuplicar o valuation e as vendas da empresa, em melhorar gestão e governança, entrar com conselho, entrar com mentores, internacionalizar a empresa, colocar dentro dos ecossistemas que a gente participa, nos Estados Unidos, ali ou em Nova York, ou dentro do ecossistema da Harvard do MIT, no campus da Harvard do MIT, ou na Europa, onde a gente participa principalmente na comunidade europeia, ou na Ásia, na Índia. Então, governança, ecossistema internacional e internacionalização, estratégia de crescimento. Basicamente, é isso que a gente gosta, e ter a cogestão do negócio, estar participando ali junto. Né? A gente entra em operações, raramente a gente entra em operações onde a gente não vai ser co-CEO, onde a gente não tenha cadeiras no conselho, porque a gente entende que o nome da Vital Capital está em jogo, que a reputação da Vital Capital está em jogo. Quando eu chamo um investidor para a mesa para conversar, ele entende que eu já fiz todas aquelas 7 etapas, sabe? Ele entende que o Luciano já olhou aquilo. Né? Por mais que ele vá olhar também, ele entende que já passou pelo nosso chamado screening, né? Pela nossa avaliação. No próprio Harvard Angels, que a gente participa como investidores no Brasil, o próprio grupo do Harvard Angels faz lá o screening, passa por todas as avaliações, por mais que quem tome a decisão final seja o investidor, sejam os advogados, os assessores do investidor, ele espera que a gente entre, né, que a gente faça o screening. Então, por isso que a gente entra muitas vezes na gestão, como co-CEO, como co-investidor e no conselho. Essas são exigências, muitas vezes, do investidor. Em algumas operações, até o investidor fala, bacana, ao contrário, vocês estão lá como co-CEO, como co-investidores ou como conselheiros, a gente quer ficar com essa cadeira. Você sai e a gente entra. E para a gente, sem problema nenhum, se isso já está combinado com o investidor e está no caminho. Bacana? Pessoal, cumprindo aqui o nosso horário, não sei se o Rogério quer fazer mais algum comentário, estamos já cumprindo um pouquinho, até mais de 1 hora dessa live que a gente faz às quintas-feiras, live que é um give back nosso para a sociedade, um evento gratuito, onde a gente traz muito conteúdo, muita história real, muita operação, muito cases de sucesso, de insucesso, cases de aprendizado nosso para vocês, para que vocês possam aplicar na tua empresa, aplicar no teu negócio e agregar valor. Rogério, você tem mais algum ponto que você queira colocar? Legal, acho que não tendo nenhum ponto, ficamos por aqui. Agradeço a presença de todos. Nós estamos fechando um evento presencial no Brasil. Eu vou estar no Brasil nos dias 22, 23 e 24 de junho. 22 para conversar com os franqueados em São Paulo. No dia 23, vamos fazer uma edição limitada da Academia de Conselheiros.
E no dia 24, vamos fazer uma mentoria para aquelas empresas que já são mentoradas nossas. Se por acaso você tiver interesse em participar, procure um dos nossos representantes no Brasil, algum dos nossos franqueados, são as pessoas que estão com essas bandeirinhas atrás aí, para que você possa ver se ainda tem vaga. No dia 22, são só para franqueados que estão sendo acelerados pela gente, então não basta ser só franqueado, mas tem que estar sendo acelerado. No dia 23, a Academia de Conselheiro está praticamente cheia, acho que a gente tem 1 ou 2 vagas, porque a gente tem limitação física, e no dia 24, para os mentorados, a mesma coisa, porque a gente tem os mentorados já em curso no Brasil, e mais os franqueados que estão sendo mentorados por nós, que vão participar. Ok? Então, se você precisar de ajuda em fusões, aquisições, investimentos, procure a nossa equipe, vai ser um prazer estar entendendo o teu caso e te ajudando. Tá bom? Um forte abraço a todos, sejam bem-vindos aí sempre às nossas lives às quintas-feiras, 9 horas da manhã, e se você precisa de ajuda com investimento, fusões, aquisições, mentoria, conselho, ou nas suas operações, procure a nossa equipe, vai ser um prazer te ajudar. Um forte abraço a todos, uma ótima semana, bons negócios.